o fim do seu pessimismo. Capítulo de número 40, do livro do profeta Isaías, a partir do versículo de número 27. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 27. Diz assim a Bíblia: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? Permita-me mudar um pouquinho a Bíblia hoje à noite. Por que você reclama, Cristina? Por que você reclama, Isabel? E por que você se queixa, Joaquim? Por que você se queixa, Raimundo? Por que você se queixa, Sebastião? Por que você diz o tempo inteiro no seu coração: o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa. Bernadette, você que está aqui hoje à noite, você disse isso: o Senhor não se interessa pela minha situação. Vanderlei, você que está aqui hoje, você já disse no seu coração: o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, mas sua sabedoria é insondável. Deus fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu creio no poder de Deus para a salvação de todo o perdido. Paulo diz em uma das suas epístolas que a mensagem do Evangelho é loucura e é escândalo. Mas para nós, para mim, ela é o poder de Deus para a salvação de todo ou de toda aquele ou aquela que crê. Mas nós temos uma ideia de que salvação, quando a gente, nos meios religiosos, usa a palavra salvação, para nós salvação é sempre a salvação do toxicômano, do alcoólico. A gente acha, que Jesus salva as pessoas se elas estão na promiscuidade sexual. Os crentes gostam muito de salvar as pessoas do sexo, que já é um problema. Mas eu creio que salvar, o termo salvar na Bíblia tem uma dimensão mais larga, mais ampla.
Quando a Bíblia fala em salvar, a Bíblia está falando de salvar também da vaidade, da soberba, da ganância. Salvar da inclemência. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são inclementes, frias. Salvar de um coração frio. Salvar uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo. Salvar tem uma dimensão muito grande, larga, bonita, bela. Hoje à noite eu quero falar sobre o poder de Deus para salvar a gente do pessimismo. O pessimista precisa ser salvo. Como eu falei a semana passada aqui na Bethesda, o pessimismo, ele é imobilizador. E o pessimismo, além de ser imobilizador, paralisante, anestesiante, além do pessimismo ter uma força de derrotar as pessoas, de derrotar as pessoas, o pessimismo ele é combustível para a depressão. Geralmente as pessoas deprimidas, elas estão um passo antes, um estágio antes da depressão, elas estavam com ideias pessimistas. Porque o pessimismo, ele está preso na espera do pior, no aguardo. O pessimismo está no estado de gravidez do desastre. Ele é grávido, ela é grávida do desastre. Vai nascer um desastre, vai nascer um problema, vai acontecer o pior. Por isso que o pessimista é um passo antes do deprimido, quando não são simultaneamente as mesmas coisas. Eu conheço muita gente, e essa semana eu conversei com uma pessoa, um rapaz, que ele falou: Ricardo, eu me sinto muitas vezes como um menino que escolhe subir na escada rolante pelo lado errado. Eu me sinto como uma criança que sobe na escada rolante pelo lado que desce. Já viram um menino brincando assim no shopping? Ele sobe pela escada rolante pelo lado que desce. Ele disse: eu sou assim, corre, sobe. Aí eu canso um pouquinho, aí já estou lá embaixo de novo. Aí corro, subo, chego lá em cima, canso, aí desço de novo. E assim está sendo a minha vida. Eu estou cansada. Muitas vezes as pessoas têm essa tendência de se verem numa situação assim. Qual é o texto que eu li para vocês hoje à noite? É um texto que se dá num período de pessimismo. Porque o texto hoje à noite é um texto relacionado intimamente com a escravidão de Israel na Babilônia. Não sei se vocês conhecem bem a Bíblia, mas deixa eu dar só um pano de fundo aqui. Israel, logo depois de Davi, logo depois de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos. Israel não era só um reino, eram 2. Era o reino do norte, que se chamava de Israel, e o reino do sul, que só tinha 2 tribos, e eles chamavam de Judá. O reino do norte foi devastado pela Síria, acabaram com ele. E o reino do sul, que era chamado de Judá, o reino do sul foi escravizado pela Babilônia. Babilônia prendeu, devastou, invadiu, tomou. E a Babilônia escravizou o povo de Israel durante 70 anos. Então o povo de Israel, durante esses 70 anos, que é muito tempo, 70 anos, o povo de Israel estava devastado, o povo de Israel estava deprimido, o povo de Israel estava negativo, estava pessimista. E aí vem essa fala, e o profeta dizendo assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que você está assim com queixa, Israel? Você está dizendo no seu coração que Deus não se incomoda com você. Você está repetindo para você mesmo e para os outros que o Deus de Israel
cansou de Israel, cansou de vocês. Não digam isso. Então, esse texto é para mim um alento para converter o coração da mulher e do homem que está, ou estão os dois estão pessimistas. E como é que o profeta Isaías aqui nos ajuda a inocular uma dose de energia no coração das pessoas para elas saírem do pessimismo? Qual é a força desse texto para salvar o pessimista, a pessimista? Primeiro, para sair do pessimismo, é preciso tomar muito cuidado para que as pessoas não fiquem paralisadas pelo derrotismo. O derrotismo que paralisa. Veja no versículo de número 27. Você reclama, ó Israel. Você tem uma narrativa. Você tem uma fala. Deixa eu esnobar o português aqui. Você tem um solilóquio. Solilóquio é uma palavra bonita e grandona para o famoso falar sozinho. Solilóquio. Quem não fala sozinho? Não precisa levantar a mão, não. Todo mundo fala sozinho. Se você disser, eu não falo sozinho, ou não falo sozinha, você é hipócrita ou está mentindo. Não, hipócrita e mentindo é a mesma coisa. Ou você é hipócrita e mente, ou você é doido. Porque todo mundo fala sozinho. O que você fala? É mais importante do que eu perguntar se você fala sozinho ou sozinha. Quando você está no carro, quem dentro de um elevador ainda não conversou sozinho? Quem já não entrou dentro do banheiro, olhou no espelho e não falou sozinho? A questão não é se você fala sozinho, é o conteúdo da sua fala, as narrativas que você fala para você mesma, para você mesmo. E em Israel, eles estavam com uma fala e com uma narrativa que era uma fala paralisante. Era uma fala derrotista, é uma fala que só reforça os padrões de que não vai dar certo, de que as coisas não vão funcionar, de que as coisas... Quer dizer, as nossas palavras começam a determinar as nossas atitudes. As nossas atitudes começam a ser determinantes para o nosso olhar. E o nosso olhar determina o nosso rumo. E o nosso rumo determina a nossa sorte, o nosso destino. Portanto, não é se você fala sozinho ou se você fala sozinha. É importante qual é o conteúdo daquilo que você fala quando você fala sozinho. Qual é a narrativa que você tem para você mesmo? Tem um pensador que nós aqui da Bethesda somos apaixonados por ele. Ele foi pedagogo, foi psicanalista, foi pastor, o Rubem Alves. E a gente aqui na Bethesda, todo mundo é apaixonado pelo Rubem Alves. Ele morreu já há uns 2 anos, e eu tenho muita saudade dele. E por acaso eu estava falando sobre essa narrativa, eu estava pensando sobre isso essa semana, e me deparei com um parágrafo que o Rubem Alves escreveu. Ele diz assim, num dos livros dele: a dor da frustração pode ser removida através da adaptação. Se é muito gordo para voar, por que continuar ridiculamente batendo asas? É mais fácil assumir a identidade do pato doméstico. E ao se fazer isso,
esse processo de adaptação, se começa a acreditar que este é o melhor mundo possível, ou o melhor dos mundos possíveis, e que não há nada de errado com ele. E o que o Rubem Alves está dizendo é o seguinte: quando a gente muitas vezes é frustrado, muitas vezes é frustrada, e a gente começa a dizer assim: para que bater asas? Para que tentar mais uma vez? Por que eu vou me esforçar de novo? E quando a gente começa com essas narrativas e essas falas internas, a gente se adapta a acreditar que nós somos pato de fundo de quintal. A gente podia voar como a águia. Eu podia ter hoje a atitude de alguém que quer voar como a águia. Mas as muitas frustrações e as muitas dores me deixaram cansado, e eu estou contente em ser um pato de fundo de quintal. Portanto, Deus diz assim: para com essa sua narrativa de ficar dizendo para você mesmo. Começa a falar outras coisas, começa a falar uma linguagem diferente. E a linguagem diferente pode ser que não dê certo, mas eu não sou pato de fundo de quintal, eu não sou pata de fundo de quintal. Eu vou lutar, eu vou me esforçar. Tem sim alguma coisa que pode ser mudada, nós vamos mudar. Se não mudar tudo, eu mudo uma realidade pequena. E se eu não puder mudar uma realidade pequena, eu mudo uma realidade micro. E se eu não conseguir mudar a realidade micro, pelo menos mudou a mim mesmo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é uma outra narrativa que eu tenho dentro de mim e que me ajuda a tomar a decisão de continuar, mesmo quando o cenário não parece bonito. Então, como é que eu sou livre? De que maneira eu posso ser livre do meu pessimismo? Eu tenho que mudar as minhas narrativas, as minhas falas. Eu preciso mudar o disco quebrado, que fica repetindo as mesmas coisas. Eu preciso mudar, eu preciso começar a falar diferente. Por isso que é importante cantar. Porque quando a gente canta aqui na Bethesda, pelo menos, pontualmente, você já muda as narrativas da sua história. Por isso que é importante com o que você alimenta a sua alma, para que essa narrativa não continue se repetindo ad nauseum dentro do seu coração. Segunda coisa que eu acho que é importante para a salvação do pessimista, da pessimista, para a sua salvação, Raimundo, José, para a sua salvação, Esther, para a sua salvação, Raquel, que está aqui hoje à noite, ou que está nos acompanhando pela internet, onde você estiver. A segunda coisa, cuidado para você não ser traído ou você não ser traída pela sua memória. Cuidado, porque o pessimista, quando vai buscar as memórias, ele só busca a memória ruim. O pessimista só se lembra de coisas trágicas. No estojo das suas memórias, ele só tem tragédia, ele só se lembra daquilo que sofreu. E aí o profeta diz para Israel: Israel, você não se lembra, você não sabe, você não tem uma memória melhor daquilo que Deus foi para Israel? Eu não sou psicólogo nem psicanalista, mas uma das técnicas que a minha mulher, que é psicóloga, já me disse, que é uma das técnicas do consultório de psicologia, é que quando uma pessoa está muito deprimida, e a pessoa diz assim: minha vida
não está indo a lugar nenhum, eu estou derrotado, eu estou derrotada, as coisas não acontecem, tudo que aconteceu para mim, comigo, na minha vida foi ruim. Uma das técnicas da psicologia é dizer assim, peraí, tá bom, tem muita coisa ruim que aconteceu na sua vida, mas vamos escolher pelo menos umas 5 coisas que você se lembre que são boas. 5. Dependendo da pessoa, se a pessoa é um pouquinho mais animadinha, você diz assim, 7. Se for uma pessoa um pouquinho mais animadinha, fale 10 coisas que ao longo da sua vida inteira, você diga assim, isso foi bom. Não tem. Vá buscar na sua memória. Lembre-se na sua memória, não do ruim. Lembre-se da sua memória. Claro, você pode ter 2.000 coisas ruins, mas vamos focar agora em 10, ou 7, ou 6, ou 5. Vamos focar em 5 coisas. Sim, você tem 3.000, eu não descarto que essas 3.000 foram ruins. Não, eu não descarto que anos e anos e anos de sua vida foram de sofrimento. Não, eu não relativizo isso, eu não minimizo isso, não. Mas eu quero agora, hoje, focar apenas em 5 coisas que são boas. Não é possível que não existam. Vamos vasculhar aqui, vamos lembrar. Bora. E de repente, essas 5 coisas, para os olhos que estavam baços, trazem um pouquinho de luz, de brilho. 5 coisinhas. Lembre-se disso. Deixa eu contar uma história para vocês. Semana passada eu falei que vocês sabem que eu estou morando nos Estados Unidos com a minha mulher, que está fazendo uma pesquisa de doutorado. E nós estamos lá, e eu estou vindo. E eu vinha dos Estados Unidos para cá, para estar na Bethesda, para estar com vocês, semana passada. E o meu trajeto ia ser assim, eu ia pegar um Uber, ia pegar um trem, pegar o metrô, e depois 10h15 de avião. Quando eu estava tomando café da manhã com a Jerusa, antes de pegar o Uber, eu senti uma fisgada nas minhas costas aqui. Eu falei, Jerusa, eu acho que eu estou com uma pedra no rim. Dito e feito. Quando eu já cheguei no trem, a pedra estava tanta dor, que eu já estava com náusea de dor. E eu ainda ia pegar o metrô e depois ainda ia pegar um avião. Irmãos, a dor foi tão grande, foi tão horrorosa, que quando eu estava dentro do avião, eu comecei a entrar em paranoia. Literalmente eu entrei em pânico. Eu delirei de dor, vomitei 3 vezes dentro do avião, de dor. Mas a minha paranoia era tão grande, o meu delírio era tão grande de dor dentro do avião, que eu pensei assim, que hoje me disseram que foi uma besteira minha, mas na hora eu estava desesperado, sozinho. Que eu pensei assim, eu não posso falar para ninguém aqui, porque um desses comissários ou comissárias vai mandar o piloto pousar o avião e eu vou ficar na Guatemala. E eles vão me abandonar lá, eu tenho que chegar no Brasil, só pensava nisso, eu tenho que chegar. E chorando de dor, chorando de dor, e vomitando, e sem poder me sentar, e andando, e aquele desespero, trancado dentro de um avião. Enfim, cheguei. Fernando foi me buscar no aeroporto, eu vim com o Fernando segurando aqui no apoio do passageiro do carro. Fernando, vamos orar a Deus para não ter trânsito. Não teve trânsito. Cheguei no hospital, quando eu vi a cama do hospital, eu chorei igual uma criança, chorando, só o alívio, aquela dor represada. Aí colocaram uma morfina na minha veia, eu tomei a morfina, passou a dor, e eu estava ali relaxando, de que passou a dor, uma senhora passou na minha frente, enfermeira,
olhou para mim e disse: Ricardo Gondim? Eu digo: é, o que restou dele? Eu estou aqui me recuperando de uma pedra no rim. Ela disse: pois eu quero lhe agradecer, porque eu acompanho a Bethesda pelo YouTube e tem sido uma bênção na minha vida, e eu não podia passar aqui por esse corredor sem lhe dizer muito obrigado. Eu tenho duas narrativas, uma de dor e uma de gratidão. Qual delas eu vou deixar que fique na minha cabeça? Qual delas vai ser determinante da minha vida? É isso que eu quero dizer para você. Quando você vasculha os porões da sua memória, e aí o profeta Jeremias diz no capítulo 3, de número 21, ele diz assim: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu quero que a minha mente tenha, claro, eu me lembro da dor, mas eu quero que seja a narrativa que vai conduzir a minha vida da gratidão e não do sofrimento. Terceiro, é preciso tomar cuidado para a gente não acreditar em inevitabilidades. Pessimista? Deixa eu dizer, você precisa tomar cuidado para não acreditar em inevitabilidade. O que é acreditar em inevitabilidade? É quando a pessoa diz assim: o que será, será. O que tem de acontecer, vai acontecer. O que é, é. Ou o que é, será. Porque o será já é. E não tem como escapar. Deixa eu dizer para vocês, o profeta não crê em inevitabilidades. Eu não creio em inevitabilidades. Eu não creio em determinismo genético. Sim, claro, a genética tem uma importância tremenda na minha constituição, em quem eu sou. Me dizem que à medida que eu estou ficando velho, eu estou cada vez mais parecido com meu pai. Carga genética do meu velho sobre mim foi grande. Mas não é determinante de quem o Ricardo é. Eu não creio em determinismo social. Creio, inclusive, que determinismo social é um instrumento de totalitários, tanto de esquerda como de direita, para subjugar as pessoas. Você nasceu escravo, escravo você morrerá. Você nasceu pobre e pobre não pode aspirar sair dessa condição de pobreza. Você nasceu numa condição menor e você tem que se... Eu não creio em determinismo social. E creio que toda ação humana é para quebrar determinismos sociais. Eu não creio em predeterminismo divino. Eu não creio. Eu não consigo acreditar no calvinismo, de que Deus na eternidade passada determinou como é que o Ricardo vai ser, e o Ricardo vai ser aquilo que Deus escreveu. E eu não tenho como fugir daquilo que Deus determinou para mim. Eu não consigo acreditar nisso. Como eu não consigo acreditar na lei do karma, na lei da reencarnação. Eu não gosto de me imaginar preso a nenhum determinismo físico, genético. Claro, eles têm influência, mas não são determinantes. Você pode quebrar. E aí o profeta diz assim: você não ouviu, que o Deus é eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa, não fica exausto, e a sua sabedoria, a sabedoria de Deus é insondável.
Você sabe o que é sabedoria? Porque é uma palavra que todo mundo usa, mas pouca gente atina para o que é sabedoria. Sabedoria é o uso do conhecimento, da experiência, na tomada de novas decisões. Uso do conhecimento, da experiência, para uma tomada de novas decisões. Sábio é aquele que na hora da decisão, por aquilo que ele conseguiu juntar na vida, ele toma essa nova decisão. Deus diz assim, olha, o profeta diz a respeito de Deus, para o povo de Israel, novas decisões terão que ser tomadas, e Deus é uma fonte inesgotável, insondável de sabedoria, para que você tome novas decisões. E são as novas decisões que vão quebrar com os determinismos, com as inevitabilidades da vida. Não é preciso continuar desse jeito, você pode mudar. E Deus é para nós essa fonte inesgotável de sabedoria, para você não ficar preso a determinismo de qualquer espécie. Deixa eu dar um exemplo para vocês outro. Eu sou canhoto. Quando eu tinha uns 11 anos, 12, eu assinei um documento. E uma pessoa, quando me viu assinar o documento, aos 11 anos de idade, disse assim, não tem jeito, canhoto escreve garrancho mesmo. Eu falei, como? Não, me permitam eu me gabar hoje à noite? Minha letra é bonita. E minha assinatura é mais bonita ainda. Eu tenho uma assinatura linda. Sabe por que eu tenho uma assinatura linda? Porque quando alguém disse assim, não tem jeito, canhoto escreve ruim pra caramba, né? Eu peguei uma folha de cartolina, peguei uma caneta, e eu comecei a treinar a minha assinatura. 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500. Quando a folha de cartolina encheu, eu virei para o outro lado e treinei, e rabisquei, e fiz exercício com o braço, e fiz exercício, até que um dia eu assinei e alguém disse, nossa, que coisa linda, como é que pode um canhoto escrever assim? Você sabe por quê? Porque eu não assinei. Não é porque eu tenho dons de caligrafia, é porque eu treinei, porque eu quebrei, eu usei do conhecimento para tomar uma decisão que mudou o que seria inevitável. E eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que está aqui, e que você está debaixo de uma tristeza, porque você diz assim, não adianta, porque o que tem que ser será. Não, o que tem que ser não será. Você pode quebrar e você pode tomar uma nova decisão, e essa nova decisão, Deus vai ajudar você, porque Ele é de uma sabedoria insondável. Sua história não está pronta, seu destino não está traçado e o seu futuro não é inexorável. Eu quero que você se converta, deixe de ser pessimista. Eu quero que Deus converta você do pessimismo. Como, Ricardo? Deixa eu lhe dizer como é que Deus nos salva do pessimismo. Mostrando para nós que Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Que você próprio pode fazer. Deus não faz por nós o que nós temos que fazer. Olha o texto. Ele fortalece o cansado, mas Ele não carrega o cansado no colo. Porque se Deus fizesse por nós o que eu posso fazer por mim mesmo, isso seria infantilizar a mim. Isso seria me
condenar a uma atitude imatura da vida para sempre. Deus então dá ânimo, mas Ele não anda por mim. Quem tem que andar sou eu. Deus renova o nosso vigor, mas Ele não faz o dever de casa que eu tenho que fazer. Porque o pessimista está sempre esperando uma ajuda de fora para aquilo que ele é que tem que fazer, ela é que tem que fazer. E não vem ajuda de fora. A ajuda de Deus é de dentro para fora. Ele dá vigor, Ele anima, mas Ele não faz por nós. Porque se Ele fizesse por nós, nós seríamos eternas crianças, meninos e meninas, sem arregaçar a manga para a vida. E por último, Deus quer ser fonte de vigor e não de culpa. Ele quer nos incentivar nunca terminar de nos esmagar. Eu já corri 21 maratonas. Uma vez eu fui correr uma maratona e no quiosque que estavam distribuindo suco isotônico, eles estavam grudando um lacinho vermelho para os corredores colocarem aqui do lado. Aí eu pedi lá um copo de isotônico, a mulher grudou aquele negócio aqui em mim, eu falei, para que é isso aqui? Ela falou, olha, isso aí é um incentivo para você. Eu digo, incentivo como? É assim, ó, quando você estiver lá no quilômetro 36, dos 42, as suas pernas vão fracassar. Você vai pensar em desistir. E quando você estiver pensando em desistir, eu quero que você pegue nesse lacinho vermelho aqui e se lembre que eu estou lhe dizendo, você vai conseguir. Aí o que foi que aconteceu? Eu estou correndo, nem me lembrava mais do vermelhinho aqui. Quando chegou lá pelo quilômetro 36 mesmo, que ainda faltavam mais 6 e eu não conseguia dar um passo. Aí eu me lembrei da fitinha aqui. Aí peguei na fitinha, aí falei, fitinha, me ajuda, fitinha. Me faz lembrar o que a mulher me falou, porque eu tenho que terminar. A Bíblia diz, quando você estiver cansado, quando você estiver exausto, você não vai ouvir de Deus dizendo assim, você é um fracassado, você não presta, sua vida não vai para lugar nenhum. Está vendo, pecador? Você não colocou sua vida no altar, então agora o diabo está te aperreando, agora você vai para o fim. Não, quando você estiver lá no quilômetro 36 da vida, quando você já não conseguir mais arrastar os pés, você vai ter uma fitinha aqui no peito, que vai lembrar para você, é vermelha, porque é do sangue, que vai dizer para você, olha, continue, eu sou por você, eu estou ao seu lado, eu não vou deixar você desistir, porque Ele é o Deus que não termina de quebrar o vaso que está trincado, Deus não termina de esmagar a cana que está arrebentada, Deus não apaga o pavio que ainda está fumegando. Deus quer restaurar a sua vida e dizer para você, eu sou por você, mesmo que você seja pecador, que a sua vida seja de um pá virada, Deus é por nós e nós podemos ir até o fim, porque Ele vai nos ajudar. Você vai correr e não vai ficar exausto. Não é que não fica exausto fisicamente, fica, claro. Mas não vai ter uma voz por detrás dizendo, vagabundo, vagabunda, pecador, fracassado, fracassado. Não, você não vai ter essa voz atrás de você. Você vai ter uma voz amorosa e boa,
dizendo para você: vamos, eu sou seu parceiro, eu sou o amigo fiel que vai na estrada da vida. Amém?